Você aprendeu a engolir o choro, mas o seu corpo não esqueceu. Você já teve a sensação de sentir a garganta fechar, o estômago embrulhar, a respiração ficar acelerada, o peito apertar? É como se por fora tudo tivesse normal. Você sorri, responde mensagem, continua trabalhando, cuida da casa, faz o que precisa ser feito. E quando alguém pergunta está tudo bem, você até responde, está sim, mas por dentro não está. E o mais confuso é que às vezes nada tão grave aconteceu. Foi só uma conversa, uma crítica, um olhar diferente, um silêncio, uma situação que você precisava se posicionar. E sabe o que é mais louco? Às vezes você nem faz ideia do que aconteceu e fala assim: do nada eu me senti assim. É como se de repente o seu corpo reagisse como se ele estivesse em perigo. Talvez você chame isso de ansiedade, mas hoje eu quero te convidar a olhar um pouco mais fundo. Talvez o seu corpo não esteja exagerando, ele esteja te lembrando. Lembrando de um tempo em que chorar não parecia seguro, que precisar parecia perigoso, um tempo em que demonstrar dor podia voltar em silêncio, abandono emocional. E eu quero te deixar algo muito claro nesse início do vídeo. Isso não é para você sair se diagnosticando. Não é para culpar pai e mãe, família, passado, não. Esse vídeo é para você começar a se fazer uma pergunta mais honesta. O que é que o meu corpo está tentando me contar e que eu passei anos tentando calar? Muitas mulheres não percebem que estão sofrendo. Elas se acham apenas responsáveis, fortes, independentes, maduras, controladas, mas talvez o nome disso nem sempre seja maturidade. Muitas vezes o nome disso é proteção. A mulher aprendeu a não dar trabalho, a chorar escondido, engolir respostas, pedir desculpas por sentir, por chorar. Aprendeu a dizer, não foi nada. Aprendeu a disfarçar a dor para não ser chamada de dramática. Só que depois de tantos anos vivendo assim, ela não percebe que ela está se protegendo. Ela só diz, eu sou assim mesmo, eu não gosto de incomodar. Sabe o que que é? É que eu prefiro resolver tudo sozinha. Não, é que eu não gosto de chorar na frente dos outros. Mas talvez tudo isso seja só uma adaptação. E adaptação não precisa virar destino. A grande mentira emocional por trás desse padrão costuma ser essa: se eu mostrar que eu preciso, eu vou incomodar. Vou ser julgada, não vou ser acolhida. E essa frase ela pode não estar escrita na sua mente, mas ela aparece no seu corpo. Aparece quando você quer pedir, mas trava. Quando você quer chorar, mas segura. Quando você quer dizer, isso me feriu, mas acaba dizendo, tá tudo bem. Sabe quando aparece também? Quando você precisa descansar, mas se sente culpada. Sim, culpada por descansar. Mesmo que você precise, você se sente mal muitas vezes até por ter emoções. E talvez essa seja uma das dores mais profundas desse padrão. Você não tem medo apenas de sentir, você tem medo do que pode acontecer depois que você sentir. Você não tem medo apenas de chorar. Talvez você tenha medo de chorar e continuar sozinha depois, de ser julgada, de parecer fraca. Talvez você tenha medo de precisar e descobrir que mais uma vez alguém não vai estar ali para te acolher. Então você engole. Só que a dor engolida não desaparece. Ela só muda de linguagem. Ela vira o aperto, o enjoo, o nó na garganta, a insônia, o medo de se posicionar, uma sensação constante de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E por isso a frase central desse vídeo é: o que você engole por anos, o corpo começa a devolver em sintomas. Não porque o corpo é seu inimigo, mas porque ele fala quando a dor não encontra lugar para sair. E deixa eu te trazer isso para cenas bem simples do seu dia a dia. Você está numa conversa, algo te incomoda, você quer falar, mas antes a garganta fecha. Você ensaia mentalmente, pensa em como a pessoa pode reagir, imagina que talvez ela vai te achar exagerada, ingrata, insensível, difícil. Então você engole. Não, deixa. Deixa, não vou falar nada. Mas a verdade é que você não deixou. Você engoliu, ficou guardado. E depois, em outra situação, em outra pequena frustração, em outro limite não colocado, em outra verdade engolida, até que um dia você explode por algo pequeno e depois se culpa. Por que é que eu falei assim? Por que que eu chorei? Por que que eu perdi o controle?
porque talvez aquilo não era sobre aquele momento, era sobre anos tentando ser fácil de amar, anos tentando não pesar, não dar trabalho, ser forte para não correr o risco de ser rejeitada. Só que isso custa muito caro, porque enquanto você acha que está evitando conflito, você pode estar perdendo intimidade. Enquanto você acha que está sendo madura, você pode estar ensinando as pessoas a nunca perceberem que você também precisa. Enquanto você acha que está sendo forte, pode estar vivendo sozinha por dentro. Esse é um dos maiores prejuízos desse padrão. É que as pessoas convivem com você, mas não acessam você. Elas veem a sua funcionalidade, mas não veem a sua dor. Veem a sua responsabilidade, mas não veem o seu medo. E o pior, com o tempo, você mesma começa a não se acessar mais. Você perde o contato com aquilo que sente. Você só começa a perceber quando o corpo grita, porque antes disso você já ignorou todos os sinais. Ignorou a vontade de chorar, o cansaço, a raiva, a tristeza, a necessidade de ser ajudada. E quando o corpo finalmente explode, você chama de ansiedade do nada. Mas nada é do nada. Foi acúmulo, silêncio, dor sem espaço, uma história emocional pedindo cuidado. E aqui eu preciso fazer uma observação muito importante. Nem toda ansiedade tem a mesma origem. Existem fatores físicos, hormonais, emocionais, ambientais, espirituais. Por isso, se você vive crises intensas, sintomas frequentes ou sofrimento importante, busque ajuda profissional. O que eu estou trazendo aqui são as possibilidades emocionais que aparecem em muitas histórias. A ansiedade como linguagem de um corpo que aprendeu a viver em alerta e que, ao invés de ouvir, muitas vezes você anestesia com remédio, porque o corpo aprende caminhos. O sistema nervoso aprende o que parece seguro e o que parece perigoso. Se em algum momento da sua história chorar trouxe julgamento, seu corpo pode ter aprendido que chorar é perigoso. Se pedir ajuda trouxe ausência, seu corpo pode ter aprendido que precisar é perigoso. Se demonstrar fragilidade na sua história trouxe rejeição, seu corpo pode ter aprendido que vulnerabilidade é perigoso. Se ser boazinha, excelente, quieta trouxe aprovação, o corpo pode ter aprendido que esse é o caminho para ser aceita. Então, mesmo adulta, quando algo parecido acontece, o seu corpo não pergunta: quantos anos você tem agora? Ele pergunta: eu já senti isso antes? Se a resposta for sim, ele vai tentar proteger você. A mente adulta diz: está tudo bem, mas o corpo diz: cuidado. A mente adulta diz: eu posso falar, mas o corpo fala: melhor calar. A mente adulta diz: eu posso pedir ajuda, mas o corpo pergunta: e se ninguém vier ajudar? É por isso que muitas mulheres entendem racionalmente, mas continuam reagindo do mesmo jeito. Porque eu gosto de falar que o último andar do nosso cérebro é o andar da razão, que sabe. Mas o andar da emoção é o que sente. E o porão é o nosso andar da sobrevivência, que é o que reage. Quando uma dor antiga é ativada, a mulher adulta até entende, mas a parte ferida tenta se proteger primeiro. Talvez exista uma parte sua que ainda acredita que sentir é perigoso. E essa parte precisa ser acolhida. Mas acolher não é obedecer. Essa é uma virada muito importante. Acolher a sua dor não significa deixar ela dirigir a sua vida. Acolher a menina não significa entregar o volante para ela. Pelo contrário, a parte sua que aprendeu a calar precisa ser ouvida. Mas quem conduz agora é a mulher adulta. Porque a sua história explica muita coisa, mas ela não pode continuar decidindo. E aqui entra uma pergunta que talvez doa, mas pode te libertar. Quanto você tem perdido tentando não incomodar ninguém? Você perde conversas que poderiam curar relações, perde acolhimento porque ninguém sabe que você precisa, perde descanso porque sente culpa quando não está produzindo, perde intimidade porque quem não demonstra dor também dificulta de ser amada de perto. Perde voz porque aprendeu que paz significa silêncio, mas a paz não é ausência de fala. Às vezes, o silêncio que você chama de paz é apenas o medo do conflito. E isso também precisa ser dito com amor. Você não pode continuar chamando de maturidade aquilo que está te adoecendo.
Você não pode continuar chamando de força aquilo que te desconecta de você mesma. Não tem como chamar de independência aquilo que nasceu do medo de não ser acolhida. Sentir não te faz fraca. Precisar de acolhimento não faz de você um peso. Chorar não faz de você uma vítima. Pedir ajuda não te faz menor. E descansar não te faz irresponsável. Às vezes, a mulher não está cansada porque fez muito. Ela está cansada porque passou a vida inteira tentando não precisar de ninguém. E isso é muito exaustivo. Deus não te criou para viver emocionalmente isolada. Desde o princípio, nós fomos criadas para vínculos, pertencimento, presença, relação. E quando a dor nos ensina que depender é perigoso, a alma começa a viver armada. A mulher pode ter pessoas boas ao redor e ainda assim não conseguir se abrir. Pode ter um relacionamento saudável e ainda assim ter medo de mostrar fragilidade. Por isso não basta alguém dizer, pode confiar. O corpo precisa reaprender confiança. E esse aprendizado acontece com processo, com consciência, com verdade, com regulação. Com oração também, sim, mas com responsabilidade emocional. Porque fé não é fingir que não dói. Fé não é anestesia emocional. Fé é o sustento para atravessar a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas observe que não é a verdade que você evita. Não é a verdade que você espiritualiza para não sentir. É a verdade que você permite vir à luz. Talvez a verdade seja: eu tenho medo de precisar, eu não sei receber cuidado, eu me sinto culpada por chorar. Eu digo que estou bem porque tenho medo de não ser acolhida se eu disser que eu não estou. E Deus não se assusta com essa verdade. Não, Ele não rejeita a sua vulnerabilidade. Ele não acolhe apenas a sua versão forte, útil, produtiva, sorridente, disponível. Pelo contrário, Deus também encontra você no lugar onde você aprendeu a esconder a dor. O problema é que muitas mulheres tentam se relacionar com Deus do mesmo jeito que aprenderam a se relacionar com pessoas, tentando merecer cuidado, não incomodar, provando força e escondendo fragilidade. Mas, filha, Deus não precisa da sua performance. Ele quer verdade. E a verdade não te diminui, ela te reposiciona. Porque quando você reconhece, eu engulo a minha dor, você começa a escolher, eu não quero mais engolir a minha dor. E essa escolha não significa sair falando para todo mundo, porque isso seria imprudência. Nem todo ambiente é seguro, nem toda pessoa sabe acolher, nem todo ouvido merece acesso à sua intimidade. A cura não é ausência de filtro, a cura é discernimento. Uma mulher curada não se abre com qualquer pessoa, mas ela também não vive fechada para todo mundo. Ela aprende a reconhecer lugares seguros, aprende a dizer: eu tenho dificuldade de expressar o que eu sinto. Eu preciso de um tempo para entender o que está acontecendo dentro de mim. E isso tocou em um lugar sensível. Eu não estou bem, mas eu estou tentando nomear. Percebe? Você não precisa começar contando a sua história inteira. Você pode começar dizendo a verdade possível. Porque para quem passou a vida inteira engolindo o choro, dizer eu não estou bem pode ser um ato profundo de coragem. E quando o corpo reagir, em vez de se condenar, comece a observar. Quando a garganta travar, pergunte: qual será a verdade que eu estou com medo de falar? Quando seu peito apertar, se pergunte: o que eu estou tentando segurar sozinha? Quando vier a vontade de pedir desculpas por chorar, se pergunte: quem me ensinou que a minha lágrima era um problema? Essas perguntas não são para te culpar, elas são para te devolver a consciência. Porque quando o padrão é inconsciente, ele dirige você. Quando ele se torna consciente, você começa a ser dona das suas escolhas. E talvez hoje você esteja percebendo que a sua ansiedade ela não é a sua inimiga. Eu te convido a olhar para ela como uma mensageira, não para mandar em você, mas para mostrar onde ainda existe uma dor pedindo escuta. E quando você começar a escutar, algo vai mudar. Você vai parar de brigar com o sintoma e vai começar a olhar para a raiz. Parar de se culpar por sentir e começar a se perguntar: que parte minha ainda precisa ser acolhida? Eu sou Monique Werner, psicanalista clínica cristã,
E faço exatamente isso. Ajudo mulheres a reconhecerem os seus padrões, a acessarem raízes profundas da sua história, ressignificarem para que elas vivam aquilo que Deus planejou para a vida delas. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, me manda uma mensagem aqui embaixo que eu terei o maior prazer em conversar com você. Se esse vídeo fez sentido para você, curta ele, compartilhe com quem precisa entender que nada acontece do nada.